Oi, eu me chamo Marta Haas, eu sou atuadora do Ai Nós Aqui Travês e eu estou muito contente em convidar vocês para mais um encontro da jornada Poéticas de Ousadia e Ruptura, uma jornada com o Ai Nós Aqui Travês. O tema do nosso encontro de hoje vai ser o teatro de rua, uma visão sobre a ocupação do espaço público. A gente vai contar hoje com Paulo Flores e Tânia Farias, ambos atuadores do É Nós Aqui Travês, há bastante tempo. Paulo Flores, fundador do É Nós Aqui Travês, Tânia Farias, atuadora desde 1994. Então, para começar, eu queria pedir que a Tânia trouxesse uma reflexão sobre o teatro de rua. Tânia? Oi, Marta. Oi, Paulo. Muito bom estar aqui com Oi. vocês para mais um encontro. Eu, 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 eu colhi de alguns companheiros do projeto de intervenções artísticas. Eles têm uma página aqui na internet bem bacana. Convido a todos para ir lá olhar se tiverem interesse. Eles colocam, eles têm um textinho bacana lá que eu achei que pudesse ser um provocador para a gente pensar sobre a origem do teatro de rua, né? E eles dizem assim: a rua é um palco onde as personagens ganham vida, envolvidas por uma plateia repleta de diversidade humana que não revela divisões sociais, raciais ou religiosas. O conceito de teatro de rua, como conhecemos hoje, é marcado por uma intenção explícita de criar encenações para serem apresentadas no espaço público. A opção de rua consolidou-se como uma escolha e não necessariamente uma ausência de alternativa. A ausência do palco aproxima os lados, enquanto o tom de constante intervenção permeia as apresentações. A origem do teatro de rua confunde-se com a própria história do homem, tendo como fonte primitiva os rituais tribais, onde o homem procurava dramatizar as experiências cotidianas. Outras fontes do teatro de rua podem ser consideradas os ditirambos gregos, o culto ao deus Dioniso e os espetáculos religiosos da Idade Média na Europa. A partir desse momento e mais adiante, como a comédia dell'arte, o teatro livre de rua, passaram a ocupar as praças e feiras das cidades e lugarejos, levando ao povo sua mais antiga forma de expressão. Então, isso é o que colocaram lá na página do PIA, Projetos de Intervenção Artística. E vai ser muito bacana que a gente vai conseguir ouvir o Paulo aí, né, em seguida, além de ser entre nós o que tem a mais longa trajetória no teatro de rua, né, aqui, vai contar um pouco da história do teatro brasileiro de rua. Mas eu fiquei pensando que ao me deparar com né, com esse resumo tão bacana sobre as possibilidades de origem da história do teatro e do teatro de rua, a gente pensar sobre esse diálogo, né, que o nosso título de hoje traz, né, da interferência no espaço público, que é essa ideia do teatro de rua dialogando sempre com os espaços públicos, né? Com os espaços livres, com o espaço a céu aberto, e como que se dá isso, né? Porque a gente poderia pensar de forma simplificada que quando o teatro de rua, por exemplo, está no espaço urbano, ele está usando a cidade como cenário, né? Então, o cenário do teatro de rua é a cidade. Com certeza é, mas ao ir para a cidade, usá-la como cenário, o teatro de rua transforma este cenário, né? Ele vai inevitavelmente transformar a paisagem, inclusive a forma como o cidadão vê o espaço urbano, né? E se vê transformado em público, em espectador de teatro, né? Não mais como transeunte. No momento, ele pode ser um espectador de teatro. Né? Ele é transformado para alguém que está em contato com um fenômeno teatral, com um fenômeno artístico.
e isso é para mim algo muito significativo do que o teatro de rua acaba fazendo no cotidiano da cidade e das pessoas. Eu sempre que eu penso a cidade e falo, a cidade, eu tenho para mim muito claro que a cidade somos nós, né? Que a cidade são as pessoas, que são os cidadãos, né? E as cidadãs. Então, que essa alteração que o teatro de rua pode fazer, de por instantes transformar cada um em espectador, partícipe do acontecimento teatral, é uma transformação significativa, né? É trazer a poesia para a mesa desse cidadão, é transformar a percepção dele do espaço urbano, em geral, tão cinza, tão duro, tão apressado, né? Não é um espaço que convida a gente para a percepção do humano, né? Em geral, o espaço urbano ele nos convida para a cegueira, né? Eu pelo menos sinto isso, né? Ele convida a gente para a pressa. Ele é sempre um espaço de passagem. Ele não é um espaço para demorar-se, para abrir a percepção. E eu acho que o teatro de rua é absurdamente feliz nisso, porque ele convida o olhar, ele convida a ver de verdade, né? A estar ali fazendo esse exercício, que eu entendo sempre que é um exercício generoso que o teatro propõe, né? Ao contrário do que a gente muitas vezes comenta sobre o teatro, porque o ator, a atriz, ele quer ser visto, ele precisa ser gigante, ele precisa dilatar-se, né? Para que esse acontecimento seja pleno e desperte o interesse desse transeunte, desse espectador, desse possível espectador. Ele é, no meu entendimento, um exercício radical de generosidade, né? Porque ele convida ambos os lados a se doarem, né? Então ele é um exercício de doação generosa, né? A atriz, o ator doando-se por inteiro e o espectador, esse partícipe que vai lá e participa do rito da celebração enquanto ela está ali acontecendo, ele também é um exercício generoso de doar um olhar aberto e generoso, né? E acho que a rua, quando a gente pensa em olhar aberto e generoso, a rua ela é ainda mais viva e afirmativa nesse sentido, né? Porque ela muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, ela vai contar com uma maioria de espectadores e partícipes ali na rua, de pessoas que não estão ligadas às convenções teatrais, né? Que estão, digamos que, limpas dessa coisa de eu vou lá fazer uma análise, como nós, quando vamos assistir um espetáculo teatral em que a gente já tem informações sobre teatro, vai ficar analisando questões até para aprender enquanto assiste. Esse espectador que chega e encontra o teatro na rua, ele com certeza não vai trazer isso, o como se portar, o como ele deve agir, o que ele deve observar para fazer uma análise crítica. Então ele vem muito mais aberto, ele vem muito mais com uma possibilidade muito maior de frescor ao receber o fenômeno do teatro na rua, né? Então, queria dizer isso e dizer que a gente teve já um encontro sobre arte pública, né? E hoje a gente está falando sobre o teatro de rua, que eu considero que é a instância máxima da arte pública, né? Por isso que, como o texto cita, né? Em que tu tens uma plateia que não é possível estabelecer essa divisão de classe, raça, religião, enfim. Eu queria começar dizendo isso. Queria agradecer a possibilidade de conversar sobre teatro de rua com vocês dois. Obrigada, Tânia, pela contribuição. Acho fundamental a gente pensar sobre essas formas de ocupação poética do espaço público. E então eu queria convidar o Paulo Flores a falar um pouquinho sobre a história do teatro de rua no Brasil, poder compartilhar com a gente conhecimento que ele tem sobre como o teatro de rua se desenvolveu ao longo do tempo no Brasil. Paulo? Olá. No Brasil, se a gente pensar no teatro de rua,
ele está ali nas raízes das mais autênticas manifestações da identidade cultural nacional, é um ponto de partida essencial para a compreensão da poesia popular e de um processo cultural assim muito rico. Se a gente pensa na história do teatro brasileiro, a gente vai ver que desde que chega o colonizador, tá, no nosso país, antes mesmo já havia as danças dramáticas, que é aquele encontro em volta da fogueira, onde uma pessoa conta para as outras da tribo os seus feitos anteriores ou do dia e os seus sonhos de futuro. Então, isso é a origem do teatro no mundo todo, né? Essa roda que se forma para se contar histórias. Então, desde antes da chegada do europeu na América, já havia uma forma dramática aqui nos nossos países, né? de toda a América, né? Então, os povos originários tinham rituais que retratavam de uma forma dramática a sua história. E quando chega o português no Brasil, a gente conhece, né, a origem do teatro brasileiro é o teatro dos jesuítas, o teatro do Anchieta, que eram representações ao ar livre, né? O teatro da catequese, o teatro que vai tentar convencer os indígenas, né, dos preceitos cristãos. Então, já ali se dava formas magníficas de teatro ao ar livre. E isso continua nos séculos, né? Porque se a gente pensar em casa de espetáculo, a gente vai ver que as primeiras foram construídas no século XVIII, 1700 e pouco, que se chamavam Casa da Ópera. Então, o teatro nas praças, na frente da igreja, em lugares públicos, estava presente nesse tempo. Então, isso faz parte da nossa tradição. E se a gente pensar que quando a gente entra no século XX, ainda existem manifestações que acontecem na rua, tanto as populares das festas religiosas, por exemplo, como festas onde o povo brinca na rua, né, nas praças, que se a gente pega a tradição no país todo e no Nordeste, se a gente pensa os folguedos, o Bumba Meu Boi, a Congada, e tantas festas que se mistura o profano com o religioso, que sempre acontece no espaço a céu aberto. Então, isso, de alguma maneira, vai ser um fermento para o teatro do século XX, do final do século XX. E a gente pode ver também, no início do século XX, manifestações libertárias, né? Das associações, agremiações anarquistas que faziam eventos nos parques da cidade, por exemplo, das grandes cidades como São Paulo, onde havia um momento da representação do teatro, né? Que vai então um teatro que
que se apresenta ao ar livre para colocar ideias, né, de um mundo possível, um mundo socialista, um mundo libertário, já está presente nessas representações. O Brasil é um país que viveu muitos momentos autoritários e, por isso, a arte sempre esteve muito regrada, sempre embaixo de uma censura severa. Mas se a gente lembra um momento ali dos anos de democracia, entre a Constituição de 46 até o golpe civil-militar de 64, houveram várias maneiras de organizações populares de uma maneira expressar o teatro, expressar através do teatro o que estava acontecendo na sua comunidade, na sua cidade e no mundo. Então, desde lá de uma experiência muito importante, que é no Nordeste, o Teatro do Estudante de Pernambuco, que já leva o teatro, na década de 40, para se apresentar em espaços públicos, na rua, nas praças. E tem, por exemplo, o Hermilo Borba Filho e também o Ariano Suassuna, que faziam parte desse movimento, tinham essa preocupação de que maneira o teatro consegue alcançar um público maior. E isso vai ganhar uma força muito grande no final dos anos 50 e início dos anos 60, com a criação do movimento de cultura popular, que é um movimento que nasce em Recife, junto a uma prefeitura do Miguel Arraes, então uma prefeitura com ideias socialistas, de onde surge o que a gente conhece mundialmente, o projeto de alfabetização do professor Paulo Freire. Tá? Então, é um momento assim muito rico. E isso vai também influenciar intelectuais no Rio e São Paulo para criarem o CPC. Né? Então, o CPC, que é o Centro Popular de Cultura, liderado pelo Oduvaldo Viana Filho, vai começar a criar atividades culturais, artísticas voltadas para essa maior parte da população sem acesso às casas de espetáculos, que era na época e continua sendo a grande maioria do povo brasileiro. Então, eles, com essa preocupação, eles desenvolvem várias maneiras, formas que as atividades artísticas alcançassem a periferia das grandes cidades. Isso é a origem do CPC, e dentro da história do CPC, a gente vai encontrar a atividade do teatro de rua, esse teatro que a gente pode chamar de agite-prop, agitação e propaganda, que tinha como exemplo as atividades artísticas na Rússia soviética e na Alemanha dos anos 20, onde os ativistas políticos levavam, através do teatro, mensagens políticas de discussão com a sociedade. Essa experiência vai ser abortada pelo golpe civil-militar de abril de 64, e nesse período é muito difícil se encontrar manifestações dramáticas, né? Fora
o carnaval, que cada vez mais foi sendo convencionado, foi sendo colocado dentro de um tipo de uma forma para só ser vista, mas sem a participação popular. Começou a acontecer nesse período também, porque se a gente pensar, o carnaval é um grande teatro de rua, né? Conta uma história, desenvolve toda uma estética, existe uma grande uma relação muito direta com o espectador, e isso tudo durante esse período, esses 21 anos de ditadura, tudo isso vai ser muito moldada segundo o que os militares no poder querem, né? Um povo mudo, sem nenhum tipo de participação nos rumos da sociedade. E então aqui nesse período, né, se tem algumas experiências, que é a vinda de um grupo norte-americano que já era mundialmente conhecido, que é o Living, que vem para o Brasil e faz algumas manifestações de rua, algumas intervenções cênicas, numa favela em São Paulo, numa praça na cidade de Embu, em São Paulo, também no estado de São Paulo, e depois viajam para Ouro Preto, onde vão preparar um trabalho para o Festival de Teatro o Festival de Inverno, né, de Arte de Ouro Preto, e onde acabam sendo presos e logo em seguida banidos do país. Essa experiência, de alguma maneira, reverberou para alguns artistas, e a gente vê também em São Paulo vários grupos, vários artistas que a partir dessa grande repressão que existe no país, nesses chamados anos de chumbo, a partir do ato institucional número 5, então, a partir de 68, esses grupos vão procurarem construir um teatro popular em comunidades periféricas. Aí, um grupo muito importante é o União e Olho Vivo, até hoje, na ativa, aí em São Paulo, fazendo um teatro voltado para essa maior parte da população. E vai surgindo algumas experiências nesses anos 70. E isso vai dar origem ao teatro de rua contemporâneo no Brasil, onde a gente começa a adotar esse termo, teatro de rua. O teatro livre, que surge na Bahia, fazendo representações no Pelourinho, por exemplo, nas praças de Salvador, que tem essa preocupação de se comunicar diretamente com o público através de uma tradição, que é a poesia de cordel. E eles vão ser muito importantes aí no Nordeste, porque eles vão dar origem à criação do Emboaça, também em 77, que é um grupo atuante até os dias de hoje, que tem na sua base a literatura de cordel. Então, isso já era uma tradição das feiras, né, no Nordeste, do poeta que fala a sua poesia, como do teatro de boneco, do mamulengo, que se monta nas feiras, se apresenta, então, publicamente para esse público que não está ali determinado a assistir teatro. Ele encontra o teatro acontecendo na sua praça, no seu lugar de passagem, na feira. E é esse momento assim que surge o teatro de rua, então,
que a gente chama hoje de teatro de rua contemporâneo, surge no país. O Oi Nós Aqui Travias surge em 78, já tem essa inquietação de querer um novo espaço, se comunicar com um outro público, que é esse público popular. Então, vai começar, a partir de 81, as suas intervenções cênicas. O Tá na Rua, que já é um grupo que vem estudando durante toda a década de 70 novos rumos para o teatro, ele vai surgir, então, em 80, na cidade do Rio de Janeiro. Depois, e o Nordeste ali também vai ter vários grupos que vão se formar em Pernambuco, um grupo bem importante que é o Alegria Alegria, no Rio Grande do Norte. E em Minas Gerais surge o Teatro Galpão, em 82. Então, esses são os grupos assim que surgiram nesse início dessa retomada ainda sob a ditadura, mas ali os anos finais da ditadura, uma retomada de uma ideia de democratização do acesso à arte. E isso vai de alguma maneira, ganhando um corpo cada vez maior. Tá? Então, após Constituinte de 88, os grupos de rua vão começar a aparecer em todas as partes do país. Isso é extremamente importante para essa ideia de uma arte que chega a todos. Obrigada, Paulo. Acho que é muito interessante para a gente pensar nessa trajetória do teatro de rua que o Paulo trouxe, pensar justamente que esses grupos mais contemporâneos que retomam o espaço público da rua no período do final da ditadura militar, eu queria pensar junto com vocês quais foram as estratégias que esses diversos grupos utilizaram para retomar o espaço da rua. E para isso eu queria pensar um pouquinho queria provocar um pouquinho a Tânia, pensar como é da perspectiva dela, uma atuadora que desde que entrou no Anais já começou a atuar no teatro de rua, que estratégias a gente utiliza para justamente democratizar ainda mais esse espaço, entender também o público que está na rua não como alguém que vai consumir algo, mas como um cidadão com o qual a gente está dialogando e está pensando junto, também pensando o teatro de rua como uma forma de desnaturalizar o que está dado, seja esse espaço público que está dado, mas também fazer reflexões sociais junto com o público. Então, queria saber um pouquinho da Tânia, como que ela vê essa intervenção no espaço público a partir da linguagem lúdica e poética do teatro de rua. Queria agradecer o Paulo pela aula que ele acabou de nos dar, né? Eu queria dizer que eu entendo que o teatro de rua é uma construção, é a construção comunitária de entendimento. Acho que é um lugar de construção comunitária de entendimento sobre o mundo e sobre a sociedade. E que isso só é eficiente e interessante para uma possível mudança de atitude e essas mudanças de atitude e de percepção sobre o status quo e sobre o nosso papel nisso que pode fazer alguma coisa se modificar, né? Então eu entendo que é um lugar muito privilegiado disso, né? E que ele se justifica por isso também, né? Acho que o Oi Nós, além de ter este entendimento, tem, ao longo da sua história, mostrado uma compreensão sobre por compreender dessa maneira, o teatro sobretudo o teatro de rua, como essa instância privilegiada de construção de conhecimento e possibilidade de transformação, ele procura levar o teatro a muitos lugares.
Então, eu acho que eu mesma comentei na minha fala inicial sobre o diálogo com o espaço urbano, né? Porque, enfim, o Oinóis é um grupo situado numa capital brasileira, né? Embora seja uma capital do sul do país, é uma capital. O Oinóis foi se deparando com a necessidade de chegar a outros públicos, a outros lugares, né? Então, quando o Oinóis leva o teatro para o campo, o teatro para os assentamentos do MST, ou percorre os acampamentos dos trabalhadores rurais sem terra desse país, ele tá se colocando num lugar de compromisso com a democratização do acesso ao teatro, por compreender que ele pode ser um lugar de construção, né? de fermento. Eu acho que essa palavra eu gosto, de fermento desse pensamento que pode gerar uma transformação real do cidadão, que é quem pode, de fato, promover algum tipo de transformação, né, numa sociedade tão absurdamente, violentamente desigual, e compreender que o teatro pode ter um papel nisso, né? E eu acho que se ele tem primeiro porque ele transforma esses agentes, né, que somos primeiro nós fazedores, e depois esses fazedores poderão levar essa semente, gosto de falar das pulgas atrás das orelhas, né, que fazem as pessoas discutirem e questionarem a natureza, não é natureza, é a naturalidade das coisas como elas estão dadas, né? É assim porque sempre foi, é assim porque já nasceu assim, quer dizer, nós já nascemos racistas, nós já nascemos concentradores de renda, nós já nascemos uma sociedade para sermos eternamente dividida de forma desigual, onde alguns têm muito e outros não têm absolutamente nada, inclusive nem direito à comida, né? Como se a fome pudesse ser algo natural ao homem, né? E não é. Assim como o racismo não é, assim como, né, o machismo não é natural. Isso é uma coisa construída, né? E a nossa cultura é uma cultura toda construída para nos manter nesse lugar de conforto e de acomodação em relação a isso, né? Por isso, naturalizar esses absurdos é uma prerrogativa, né, da educação, da cultura, e a gente tem feito todo um processo de desconstrução desses lugares, né? Então, eu penso um pouco por aí, né? E percebo que no nosso fazer, no nosso teatro que é de grupo, ou seja, é um teatro de organização coletiva, de organização horizontal, e acho que isso é um imperativo do teatro de rua, e é muito interessante relacionar a forma. Bom, o Oinóis faz isso sempre, né, Marta? Quando a gente pensa em como a gente se organiza, a gente quer que a nossa forma de existir seja um laboratório de social daquilo que nós queremos para a sociedade e para a relação entre os homens e mulheres, né? A gente quer uma organização horizontal, autogestionária, e a gente procura dia a dia se aproximar disso, né? Exercitar isso nas nossas relações e no nosso modus operandi, assim, né? Então, eu trago a coisa do teatro de grupo porque acho que é um pouco como funciona, como opera o teatro de rua, né? O Amir Haddad, nosso grande companheiro e mestrão aí do teatro de rua, ele tem uma frase interessante que sempre me ronda, né? Que ele fala: nem todo teatro de grupo é teatro de rua, mas que todo teatro de rua é teatro de grupo. Por quê? Eu entendo que é porque para estar na rua é preciso uma atitude, e é uma atitude coletiva, né? É a afirmação máxima da natureza coletiva do teatro. E quando está na rua, não é possível ir para esse embate que é estar na rua, né? Dialogando com todo esse lugar, que não é um lugar seguro, ele é um lugar de risco contínuo, e talvez por isso seja também tão
instigante para o artista, para o pesquisador que se dispõe a estar na rua, né? Essa característica constante de risco e de embate que a rua propõe, né? Então eu acredito que essa atitude ela é uma atitude de grande possibilidade, de grande capacidade transformadora da nossa perspectiva, né? da nossa visão de mundo. Então eu vejo que a história do teatro, como o Paulo estava contando, é uma história de teatro, é uma história de grupo, né? E percebo que associar-se aos outros coletivos, né, aos outros companheiros e companheiras, também é uma atitude política. E que ela está posta para o teatro de rua, para os fazedores de teatro de rua. Enfim, fico querendo muito ouvir o Paulo falar sobre os históricos encontros do teatro de rua e teatro de grupo, né, no Brasil, que foram encontros feitos pela gana mesmo, pelo desejo do encontro, por entender que era vital estar junto com os iguais, e os iguais não é porque nós fazemos da mesma forma, nós pensamos tudo da mesma maneira. Quando eu digo iguais é porque existe algo que nos coloca nesse lugar, que é a opção pelo coletivo e a opção pelo espaço público. Então, sei assim que foram encontros muito encontros tipo pão, né? Aquilo que alimenta para seguir, olhar para o outro e dizer, olha só, eles estão lá né? Eles estão lá no Aracaju fazendo isso com o cordel, indo para a rua com toda a dificuldade, eles estão lá indo, enquanto a gente está aqui no sul do país, no sul do sul, tentando estar na rua, em diálogo, né, com o caso do Oinós, em diálogo direto com os movimentos sociais, enquanto os outros estão lá no Rio de Janeiro, indo para a rua, para esse lugar urbano e também de fluxos intensos, e os outros em Minas, de repente tu tá, né, dialogando com tudo isso, e isso também interfere na nossa maneira de ver as possibilidades do teatro. Enfim, acho que era isso que eu queria dizer. Paulo, tu podia nos contar um pouco o que foram esses encontros organizados pelos próprios grupos? Contar um pouco sobre o histórico desses encontros? Na realidade, isso começa de uma maneira muito informal, entre contato de um grupo com o outro. Certamente isso aconteceu em várias partes do país, né? Eu vou falar da experiência do Oinós. Quando a gente entra em contato com esses grupos que surgiram nos anos 80 e que estão fazendo atividades culturais, né, artísticas, apresentações, onde, de alguma forma, a gente já pode saber quem são, né? A gente procurou o Oinós Equitravês, aqui em Porto Alegre, com todas as dificuldades econômicas para um projeto de teatro, de arte na rua, por exemplo, né? Mas a gente fez alguns encontros em Porto Alegre. Quando o Galpão veio para o Festival de Canela, em 87, a gente combinou com eles uma atividade na terreira, onde eles ministraram oficinas. A gente fez apresentações do Teon, da Exceção e a Regra, que eram os dois espetáculos de rua que a gente tinha. Eles apresentaram alguns trabalhos também nesses dias de encontro, e
E tudo isso assim foi muito rico, né? Esse conhecimento, essa troca com o grupo Galpão, né? Então imagine lá em 87, né? No primeiro momento que o Amir Haddad vem a Porto Alegre, a gente traz ele à terreira, conversa com ele, troca ideias, né? Ele veio para uma palestra lá num evento e a gente procurou também se relacionar com o Tá na Rua nesse momento. De alguma maneira, eram grupos que dentro de um entendimento mais democrático que havia na Funarte, no órgão esse governamental, né? Havia um entendimento de procurar organizar, era um momento já de democracia no país, né? Que esses organismos conseguissem fomentar os grupos que tinham atravessado todo esse período anterior, né? Então, houve um encontro em 89 de alguns grupos, tá? E esses grupos, na maioria, já estavam fazendo teatro de rua. Isso é muito importante, porque esses grupos tinham um compromisso de falar para uma grande parte da população, que é a maior, tá? Que não tem acesso ao teatro convencional. Isso já acontecia lá em 89, através da Funarte, veio o governo Collor de Mello, acabou com tudo isso, e aí a gente se sentiu na real, no ímpeto, nós temos que continuar se falando, e isso era uma época não, sem internet, com muita dificuldade, sem apoio nenhum, né? Tipo Oi Nós Aqui Travês. Oi Nós Aqui Travês não tinha apoio nenhum aqui no estado, né? Então a gente pensou, nós temos que se encontrar. Então a gente fez um encontro de alguns grupos e pensou assim, nós vamos criar um movimento de teatro de grupo. E aí um dos grupos tinha um acesso de apoio a uma prefeitura progressista em Ribeirão Preto. Então nós vamos se encontrar os grupos e as possibilidades de trabalho. Nós vamos se encontrar para apresentar as encenações, nós vamos fazer debates, nós vamos criar grupos de estudos, nós vamos, né, ampliar tudo que cada grupo está pensando, né, como vai transmitir para o outro. Isso foi uma maneira riquíssima, né, que aconteceu em Ribeirão Preto, em 91, se repetiu em 93. E num período sem apoio nenhum que o Collor de Mello, nessa época, tinha acabado com o Ministério da Cultura. Parece os dias de hoje. Mas foi o que aconteceu, né? Não havia mais Ministério da Cultura, então tudo de uma forma independente, uma coragem e ousadia desses grupos de se encontrarem, de conversarem, de acharem maneiras de conseguir levar à frente os seus trabalhos.
E aí a gente foi batalhando parcerias, né? Isso foi fundamental na época. E essa é a experiência desses movimentos de teatro de grupo. Era teatro de grupo, nem todos são rua, teatro de rua, mas a maior parte era teatro de rua. Os grupos fundamentais do movimento eram o Nós Aqui Través, o Calpão, Tá na Rua, o Emboás, que eram grupos, o Fora do Sério, um grupo importante nesse momento, no interior de São Paulo, eram os grupos fundamentais para a fortificação, né, desse movimento, desse momento que a gente vivia, para a gente perguntar, né, o que é o teatro de rua? Ele é singular no quê? E por que ele se apropria do teatro urbano, né? No mundo neoliberal que a gente começava a viver, né, onde tudo ia ser privatizado, o teatro de rua começava a contestar isso e exigir o espaço público como uma forma de representação. E para pensar no Enóis, né, o Enóis sempre acho que uma das características do Enóis é o teatro de invenção. Nós não estamos contentes do que está aí hoje. Tem que ser assim, tem que ser dessa maneira. Então, a gente sempre procurou inventar. E aí, se a gente pensar no teatro de rua, a gente vai ver assim que a gente usou muitas linguagens, diferentes linguagens. A gente pode pensar que o Nós Aqui Través tem o teatro ritual, que é uma das bases da vivência, que a gente fez o Teon, fez Dança da Conquista, mas a gente pode pensar assim, num determinado momento, né, onde a gente recebeu o Dácio Lima, a oficina de clown na Terreira, e as pessoas ficaram muito entusiasmadas, queriam fazer, queremos fazer um teatro que contemple o clown, né? A gente foi pesquisar o palhaço brasileiro, nós fizemos adaptações do Augusto Boal, nós fizemos o Deus Ajuda os Bons, nós fizemos vários espetáculos que se utilizavam da linguagem do palhaço, esse palhaço, o clown brasileiro, né? Filtrado pelas nossas origens, pela nossa tradição, né? De que maneira que o clown chegou, o Chaplin chegou ao Oscarito e Grande Otelo, isso que a gente queria, né? E também a gente fez assim espetáculos de dramaturgia própria, que foi, né, o Rogério Lauda, um ator, compositor, músico, que dentro do Oi Nós Aqui Través criou, né, alguns roteiros assim, determinantes para o teatro de rua do Oi Nós. Tá? Então, tem 2 espetáculos marcados pela suas composições, né, que deram origem a uma dramaturgia coletiva, que foi Se Não Tem Pão com um Bolo, de 93, e o Independência ou Morte, de 95. E a gente fez várias adaptações também, começou a pesquisar a questão sempre presente da máscara, mas depois dos bonecos de grandes proporções, as pernas de pau, tudo isso começou a estar muito presente no trabalho do Enóis, né? Sempre
preocupado que o teatro de rua tivesse uma pesquisa mais aprofundada possível, levar a pesquisa às últimas consequências. Nada assim, um teatro de rua é algo muito simplista. Não. O Enói sempre foi extremamente contrário a essa ideia, por isso que surgiram todas as nossas criações de cenográficas, as criações de bonecos de grandes proporções. E sempre começamos a utilizar a música desde a primeira peça, porque a gente começou a perceber que a música era um elemento de empatia com o grande público desde o início. Então a gente utilizou a música desde sempre, a confecção dos figurinos, sempre muito cuidado, né? Os adereços, as máscaras. Quando a gente entrou em contato com as pernas de pau, vamos utilizar as pernas de pau, porque isso todas essas formas, elas são contagiantes, elas conquistam a empatia dos mais diversos públicos. E isso isso é muito importante para a rua, porque tu vai para a rua pegar o público movente, aquele público passageiro, né? Ele não está ali para assistir uma peça de teatro. Então, tu tem que aptar, tu tem que, de uma maneira, apanhar esse público. Tu tem que congregar para aquele momento onde certamente ele se sente como uma ideia ali do início, lá a origem da humanidade, quando surge a arte, né? Aquela roda mágica que a gente consegue estabelecer com o teatro de rua, que tem que ser contagiante, ele tem que conquistar a empatia do público, ele tem que surpreender as mais variadas pessoas, idades, claro, todas as classes sociais, porque acontece no espaço aberto. E a gente pensa assim que o teatro de rua ele representa uma forma de escapar do sistema capitalista, pelo menos naquele momento, né? Naquele momento não existe compra e venda. Isso é um momento tão saboroso, um momento utópico, né? Onde não existe essa relação de mercadoria. E isso eu acho que é fantástico para o Enóis. O Enóis juntou todas as experiências anteriores, o ritual, o clown, a dramaturgia própria, a manipulações de bonecos, nas suas montagens dos anos 2000, que foi a saga de Canudos, onde a gente viajou, apresentou em diversos espaços, em diversos estados brasileiros, e muitas vezes no campo, né? Não só nos assentamentos, também em acampamentos, né, do MST, aqueles acampamentos com toda precariedade, né, de sobrevivência, de organização de uma luta democrática pela reforma agrária. O Enóis esteve presente em muitos desses acampamentos, apresentando anteriormente, na década de 90,
e principalmente nos anos 2000 com a saga de Canudos. E a gente criou um espetáculo fundamental, que foi o Amargo Santo da Purificação, que contava a história do revolucionário Carlos Marighella, através das suas próprias poesias, e que também a gente fez apresentações em muitos lugares de todo o nosso país, né? E agora a gente, nesse momento tão danoso, né, da história do nosso país, né? Então, nesse momento de intolerância, nesse momento de avanço do pensamento fascista, a gente montou em 2017 o Caliban, a Tempestade de Augusto Boal, que também utiliza todos esses recursos que eu falei antes, das máscaras, das pernas de pau, dos grandes elementos cênicos, da dança, coreografia, do clown, de cenas de clown. Então, toda a experiência do Nós foi colocada para a gente projetar em um espetáculo que pudesse ter uma comunicação nacional. Isso aconteceu, a gente em 17, 18, se apresentou em diversos estados brasileiros. Isso foi muito gratificante, né? E é o papel do Nós, falar sobre a nossa história, sobre os acontecimentos vivos, sobre o que se passa no nosso país, e que o grupo possa sempre ter de alguma maneira, ele se posicionar sobre, tá? Por isso, nós aqui, talvez, considera o seu teatro uma atuação política. Eu estava pensando também na história do Ainós, outras formas como o teatro de rua contribuiu para a discussão social, para além de um projeto sobre o qual a gente já falou, que é o Caminho para um Teatro Popular. Existiu durante algum período que o Paulo poderia precisar a ideia de o teatro na porta da fábrica, né? Aliado a movimentos sindicais, além de estar aliado ao movimento Sem Terra, além de se aliar ao movimento de teatro de grupo, a movimentos por direitos humanos, principalmente quando vai retomar esse período da história brasileira, o período da ditadura militar e das ditaduras e tal. Houve um momento também do teatro na porta de fábrica, né? Quais espetáculos que se apresentaram nas portas de fábrica, e como foi essa experiência? Eu fiquei um pouco curiosa para saber isso também. Como foram essas experiências? Marta, esse é um momento muito rico para a cidade de Porto Alegre, porque o Nós começou a discutir com os sindicatos, tá? Isso é início dos anos 90, e a gente criou a oficina de teatro sindical, né? Que já naquele momento era o nome, né? Das trabalhadoras e dos trabalhadores. Né? A gente já colocava essa questão feminista, né? Dentro do próprio título, né? Do que a gente ia se propor enquanto oficina. Isso é ano de 91, tá? É um momento, só para a gente lembrar, que não existe apoio nenhum
do governo federal. Ele foi completamente, o Ministério da Cultura acabou, ele foi completamente, né, todas o tipo de fomento, de apoio à cultura não existia mais, né? Que é o governo Fernando Collor. E havia talvez uma vontade muito grande dos grupos, né? Tanto do Anões aqui Travês como grupos, né, que estavam surgindo naquele momento, de procurarem parceiros, né? Quem a gente poderia encontrar como um próximo, como alguém que está junto nessa luta contra um governo extremamente antidemocrático, tá? Que tinha sido eleito. É muito parecido com os dias de hoje. E surgiu a ideia de conversar com os sindicatos. E dentro dos sindicatos acabou surgindo um coletivo pró-cultura. Tá? E isso foi, dentro aqui de Porto Alegre, foi talvez o momento que a gente mais avançou. Então, os grupos de rua, com esse coletivo, né, de apoio à cultura, o coletivo cultural, né, do sindicato, né, é um coletivo dos sindicatos a favor da cultura. Tá? Então, alguns sindicatos se engajaram nessa proposta. Então, a gente tinha como proposta a oficina, né, essa oficina para principalmente para os sindicalistas, né, e para os trabalhadores, né, que estavam, né, faziam parte desses sindicatos. E depois a gente partiu para a ideia do teatro acontecer na frente de fábrica. E isso aconteceu há alguns anos. E eu tenho assim uma ideia assim de como isso foi importante. Quando a gente vê as imagens hoje das multidões, né, a gente fazia na troca de turno, né, de quem estava entrando e quem estava saindo. Né, e como as imagens, né, que a gente vê hoje, lá de 91, 92, a importância que isso tinha, né, como chegava a pessoas que não iam assistir teatro. Né, e elas entravam em contato com um teatro crítico, um teatro que falava, né, fazia uma crítica ao que estava acontecendo naquele momento, né? Isso é muito gratificante, né? E de que maneira houve um momento assim riquíssimo de formação do teatro de rua de Porto Alegre, onde ainda havia um apoio muito incipiente, por exemplo, da Secretaria de Cultura, né? Que avançou depois, em alguns anos, e logo em seguida isso terminou, né? Como o que existe até hoje, né? O teatro de rua ele continua pela sua perseverança, porque as pessoas, né, como a Tânia falou antes, as pessoas que fazem teatro de rua, elas têm que ser um grupo que está firmado, que está junto por algumas concepções filosóficas, estéticas, ideológicas, por isso que continuam juntas a fazer, tá? Porque não existe, né, hoje no nosso país nenhum tipo de apoio ao teatro.
e principalmente o teatro de rua, que sempre foi marginalizado. Mesmo nos anos mais progressistas do nosso país, do Ministério da Cultura, sempre o teatro de rua ele foi menosprezado, ele foi marginalizado. Acho que a fala do Paulo mostra o quanto o movimento dos grupos de teatro de rua sempre foi importante para se articular politicamente e provocar mudanças não só na implementação de políticas públicas, mas de relações com o público da cidade mesmo, né? De transformar a relação do público da cidade, desses cidadãos, em acessar a arte e se sentir contemplado na arte que intervém no cotidiano da cidade, né? De realmente democratizar esse espaço. Acho que é bem importante sempre falar sobre a importância desses movimentos dos grupos e principalmente grupos de teatro de rua também. Eu não sei, eu gostaria que, se a Tânia quisesse falar um pouquinho também e fazer um fechamento desse nosso encontro sobre o teatro de rua. Eu fiquei pensando que seria importante complementar falando sobre que vários desses encontros, eles foram fundamentais para que esses encontros que o Paulo estava falando lá no início da fala dele, foram fundamentais para que a gente se compreendesse como um movimento, né, de teatro nacionalmente. E houveram vários momentos desse movimento, né? Houve o momento do movimento brasileiro de teatro de grupo. Eu penso que ele é embrionário para, por exemplo, a Rede Brasileira de Teatro de Rua, que é possivelmente, né, a organização mais importante de teatro de rua que já houve, né, na nossa história, e que tem uma capilaridade grande, né, com braços em diversos estados do Brasil, como, por exemplo, no Rio Grande do Sul, a RBTR-RS, né? Mas que eu queria grifar que eu acredito que ela é fruto desses vários momentos em que nós nos organizamos, nos articulamos nacionalmente. E que há, então, um determinado momento em que se percebe a necessidade de se reunir especificamente por conta da nossa identidade como fazedores de teatro de rua, né? Mas houveram vários movimentos, como o Movimento Brasileiro de Teatro de Grupo, a Rede Moinho, e quero dizer que há uma articulação nacional que é a ATAC, né? A Articulação dos Trabalhadoras das Artes da Cena, pela Democracia e Liberdade, que está na ativa atualmente, e justamente quando se percebeu que precisava defender a democracia e a liberdade por conta dos atos de censura do governo federal, e isso foi se espalhando também por outros governos mais conservadores e de feição fascista no Brasil todo, e a gente foi percebendo que a democracia precisava ser defendida e se criou então essa articulação nacional. E é interessante perceber que nessa articulação nacional dos trabalhadores das artes da cena há muitos representantes, muitas pessoas desses mesmos coletivos que se reúnem há anos, né, na história do teatro brasileiro. E que também alguns deles estão dentro da RBTR-RS atualmente. Então, acho que há uma importância em nos articularmos, né, como coletivos. E reconhecer que esses diversos encontros feitos na cara e na coragem pelos grupos, né, tem essa história de que o Oi Nós foi para alguns desses encontros de ônibus, né, encontros bem longe de Porto Alegre, todos os atuadores e atuadoras foram de ônibus, com o material todo no bagageiro de um ônibus de linha comum, né, seriam horas e horas de viagem com muito material, e que foram sem passagem de volta, literalmente, né? Sem recursos para voltar, pensando que poderiam fazer, então, esse recurso lá com apresentações na rua, passando chapéu, vendendo apresentações, porque tinham muito desejo de encontrar com o outro. Eu queria
falar que eu acho que é muito importante a gente estar falando sobre teatro de rua, ainda mais nesse momento em que a gente está aí, estamos todos em isolamento, um justo isolamento para a gente evitar que as mortes sejam maiores. Nós estamos aí com um número já absurdo de pessoas vítimas do Covid, então a gente se cuidar é cuidar do outro também. Mas com certeza a gente vai sair desse isolamento com muito desejo de retomar esses espaços de encontro, como o espaço público, de ir para a cena, para a nossa cena de rua, com uma percepção talvez maior do que significa essa ampla e democrática ocupação desse espaço que é de todos e todas, né? Que é a rua. Eu queria trazer para nós agora nesse encerramento de encontro na verdade é um recorte que o próprio Oinóis faz de um texto do Julian Beck, de uma fala do Julian Beck, que fala assim, Julian Beck do Living Theatre, que também foi para a rua com seu teatro, né? Há diversas experiências do Living em espaços alternativos, não convencionais e espaços abertos e públicos, né? A gente tem lá o BRIC como uma dessas experiências, mas outras tantas. Mas ele diz assim: fazer teatro significa fazer poesia. Seria bom se a vida fosse como o teatro. O teatro é um meio comunitário para tentar compreender a vida, um rito da comunidade que permite liberar a poesia, mas os sentidos também, a fantasia e a própria razão. Eu queria deixar isso como uma última provocação para ir com a gente para casa, que nós já estamos em casa, significa para a nossa vida, para os nossos dias de isolamento. Queria agradecer vocês dois pelo encontro. Eu também queria agradecer principalmente também por compartilhar também esse pensamento do Julian Beck, que eu acho que pode nos acompanhar nosso imaginário nesse momento tão complicado de isolamento, e nosso imaginário, nossa imaginação e nossos sonhos sobre o que fazer daqui para frente. E queria agradecer, então, Paulo Flores, Tânia Farias, pela ótima conversa e fazer um encerramento, então, desse encontro da nossa jornada, a jornada Aí Nós Aqui Travês, Poéticas de Ousadia e Ruptura, uma jornada do Aí Nós Aqui Travês, e dizer, então, que esse foi um encontro com o tema Teatro de Rua, uma visão sobre a ocupação do espaço público. E seguimos com mais encontros da jornada nas próximas semanas. Obrigada. E, além disso, eu gostaria de convidar as pessoas a participar da campanha Terreira da Tribo Eu Apoio, que é uma campanha que a gente tem, é uma campanha recorrente para auxiliar a Terreira da Tribo a manter o seu espaço, a sua sede, que é mantida por meio de aluguéis onerosos, e a gente mantém agora há um tempo essa campanha como forma de quem se sente convocado seja pela trajetória do Aí Nós, por achar que tem uma importância social, política, cultural, artística na cidade, no estado, no Brasil, a gente convoca todos. Quem não puder auxiliar, quem não, também nos auxilia bastante divulgando essa campanha. Terreira da Tribo, eu apoio.